Deus quer te levar para um lugar de intimidade com Ele, onde Ele vai revelar o que Ele quer e o que Ele precisa. Pastor Pedro Medina. 1 Samuel capítulo 1. É profundo que você vai aprender aqui. Está preparado? Glória a Deus. Verso 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, esse é Eucana, o marido de Ana, a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Amém? Levanta a mão direita para o céu e diga assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em o nome de Jesus. Amém. Querido, olha que texto incrível. O Senhor havia cerrado a madre de Ana, Ana e Penina. Quantos já conheciam a história de Ana e Penina? De Samuel, 1 Samuel. Esse é um lugar que dá para ministrar muitas mensagens, mas eu quero trazer para vocês hoje algo que vai trazer resposta de Deus para a sua vida. Aleluia! E vai te amadurecer espiritualmente como crente. Amém? Naquela época, o maior propósito, talvez hoje também, não sei se no mesmo nível que naquela época, e principalmente para os judeus, o maior propósito de uma mulher era gerar filhos. E uma mulher que não gerava filhos, ela era considerada amaldiçoada em Israel. Era terrível. E Eucana tinha outra mulher que sim gerava filhos. Então eu quero que você imagine a angústia que Ana tinha. Interessante que Ana, ela levava para o templo as melhores ofertas. Ana adorava a Deus, Ana temia a Deus, Ana amava a Deus, mas o que ela mais desejava, o que ela mais sonhava, o que ela mais queria, não chegava, que era ter um filho. E você vê que ainda que Penina, ela irritava ela ainda. Ela provocava Ana. Talvez você esteja aqui, já quero falar diretamente para você o que Deus quer falar para você. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: Senhor, eu sou fiel a Ti, eu sou crente, eu adoro a Deus, eu busco a Deus, eu não minto, eu não roubo, eu estou buscando a Deus, e de repente você está vindo para a igreja, no teu Celta sem ar-condicionado, e para um poste do seu lado. Um filho do cão ainda dá aquela acelerada. Aí você fala: Deus, eu tô indo te adorar, né? Às vezes você tá vindo pra igreja na tua bis, aquela bizinha 2013, aí para uma Harley Davidson do lado dele. Parece que o cara até assusta da bis. Penina provocando Ana. Você fala: Deus, se eu sou teu filho que te busca, eu estou indo para o culto, eu estou indo te adorar, por que que a minha madre está cerrada? Por que eu não estou produzindo? Senhor, quando que vai ser o meu destravar? Talvez você cantou já 10 anos consecutivos na virada do ano: eu vou viver uma virada, hein? Só que você deu um giro de 360 em vez de 180. Nunca peça para dar um giro de 360, porque você vai parar no mesmo lugar. Eu já vi um irmão testemunho: minha vida deu um giro de 360. Eu falei: aí parou no mesmo lugar. Aí você diz: Senhor, por que que está cerrada a madre? Por que que não está acontecendo? Porque, Senhor, tem gente que está aqui sentada agora e diz: Deus, eu queria ser um empresário, eu queria fazer grandes coisas. E sabe o que é interessante? Que Deus também quer te dar todas essas coisas que você deseja. Diga comigo: Deus queria dar filhos a Ana, e Ana queria ter filhos. Olha que coisa perfeita. Deus quer dar o filho para ela e ela quer receber o filho. Porém passaram-se anos e anos e anos, e a madre dela continuava cerrada. Mas tem mais um problema, irmão. Se o diabo fechar a madre de alguém foi lá, fez uma macumba, não sei o que, foi uma doença, a gente põe a mão em nome de Jesus e sara, resolve. Mas o problema no texto não é que o diabo cerrou a madre dela. Porque se o diabo cerra, você pede para Deus e Deus repreende o diabo, sim ou não? Mas e quando é Deus que cerra? Você recorre a quem, meu filho? Você vai orar para quem? Quem que está acima de Deus? Dá ruim, irmãos. Acabou. Foi Deus que cerrou a madre dela. Nós lemos lá agora. Verso 5. Porque amava Ana, embora o Senhor, Jesus, Deus, lhes tivesse cerrado a madre.
Às vezes você fala assim, não, é porque ela não orava. Meu filho, preste atenção, olhe bem para mim. Se o maior desejo do coração daquela mulher era ter um filho, se ela serviu o Deus Todo-Poderoso e ainda levava as melhores ofertas para o templo, naquela época não era o templo ainda, era o tabernáculo em Siló. Se ela era provocada todos os dias porque ela não podia ter filho, você acha que ela não orava todo dia para isso? Sim ou não? Agora eu quero que você me ajude aqui. Quantas vezes você acha que ela orava por dia pedindo a Deus um neném? 24 horas. Mas vamos colocar que ela orava 10 vezes. Pra gente ter um número pra gente trabalhar aqui. Vocês acham que pelo menos 10 vezes por dia ela falava, acordava, Senhor, me dá um filho. Ó, a hora que o marido dela procurava ela de noite, a coisa estava acontecendo, aquele fogo santo, ela falava, Deus, é agora, é agora. Vocês acreditam que ela fazia essa oração, sim ou não? Você imagina que ela orava, irmão, estava lá cozinhando, lá, né, louvando a Deus. Tu és fiel, Senhor, me dá um filho, Jesus. Ela parecia penina, ela, Senhor, me dá um filho. Ela orava muito. Agora, se você parar para pensar, se ela orava 10 vezes, pelo menos, por dia, 10 vezes por dia, 7 dias na semana, já são 70. Se você multiplicar isso por 4 semanas, são 280 orações por mês. Agora, se você multiplicar isso por 12, são 3.360 vezes por ano. E se nós colocar que ela ficou 10 anos orando, são 33.600 orações. 33.600 orações. Deus não está surdo. Deus quer dar o filho para ela, mas mesmo orando 33.600 vezes, a coisa não aconteceu. Hoje, Deus quer aprofundar a sua vida espiritual com essa revelação. Depois de orar 33.600 vezes, porque ela estava querendo um filho. Às vezes Deus fecha a madre. Às vezes Deus, Ele segura alguma coisa na sua vida para você buscar a Ele, porque Ele quer fazer algo muito mais profundo no seu coração e na sua vida do que você imagina. As 33.000 vezes que ela orou, não trouxe o resultado que ela estava querendo ou esperando, mas fez uma transformação muito profunda em Ana. Sabe, irmãos, você nunca vai ver alguém que decidiu buscar a Deus porque estava ganhando muito dinheiro e tudo estava dando certo. Como que começou? Você já viu alguém contar o testemunho? Irmãos, eu ganhei na loteria, eu estava feliz e aquele dia eu decidi que ia jejuar 40 dias. Você já viu o testemunho assim? Às vezes Deus deixa a madre serrar na sua vida para te levar para um lugar que você ainda não conhece, para te levar numa profundidade que você ainda não entendeu, para te levar no lugar aonde você talvez não tenha o resultado imediato do que você quer, mas Deus tem o resultado no coração seu que Ele quer. Às vezes a oração não muda a situação, mas muda você. Mas ela sempre tem efeito. E Ana começou a buscar Deus daquele jeito. E Deus queria dar um filho para ela. Agora nós vamos ler lá no versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Olha o 17. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana orava todos os dias para ter um filho, mas a motivação dela, sabe qual que era? Esfregar o filho na cara de Penina. Ah, Deus, me prospera, envergonha meus inimigos, para quem me viu na prova e não me ajudou. Ela queria não levar desaforo. Ela queria mostrar: eu também posso ter filho. Você acaba com a minha vergonha. Ela estava pensando nela, César. 33.600 orações, ela pensou em quem?
No orgulho, na vaidade, no nome dela. Só que as 33.600 orações fez ela chegar num lugar, um ponto com Deus de intimidade, que mudou algo dentro do coração dela. Ana estava vivendo num lugar, num tempo muito importante. Eli era o sacerdote que estava envelhecendo, e Eli tinha 2 filhos que eram sacerdotes, que iam continuar sendo sacerdotes depois da morte de Eli. Porém, aqueles 2 jovens tinham se corrompido. Algo tinha acontecido em Israel. Israel, irmão, ia acabar. O sacerdócio ia acabar. Só para você saber, Ofni, que é o nome do primeiro filho dele, e o outro Finéias, não eram nomes hebraicos, eram nomes de outras nações. Sabe o que significa Ofni? Ofni significa espancador, aquele que enfia a mão na sua cara. Isso é que significa Ofni. Vê se isso é nome de filho de pastor, irmão. Olha o nome que Eli deu para o filho dele. Estava acontecendo algo muito errado em Israel. O segundo, um nome mais bonito ainda, boca de cobra. Finéias significa boca de cobra, boca de serpente. Você acha que isso é nome de filho de sacerdote de Deus, irmão? Israel estava indo, irmão, por água abaixo. Havia uma corrupção. Aqueles meninos começaram a fazer o que eles queriam. Eli não soube criar mais aqueles 2 rapazes. Eles começaram a ter relações com as mulheres dentro do templo, de fornicação. Eles começavam a roubar partes das ofertas que não eram para eles e começaram a fazer muitas coisas erradas. E Ana chegou no momento com Deus. Ela chegou numa intimidade com Deus. As 33.600 orações não deram o que o umbigo dela estava pedindo, mas trouxe uma intimidade com Deus e um conhecimento do coração de Deus. E ela entendeu que Deus ia matar Ofni e Finéias, que Deus já tinha reprovado aquele sacerdócio. Agora ela não estava mais preocupada com o que ela queria e com o que ela precisava e com o que ia acabar com a vergonha dela. Ela queria acabar com a vergonha do templo. Ela queria cuidar do povo de Deus. Ela entendeu o que Deus precisava. Ela disse: Deus precisa de um menino. E tem um problema gigantesco, você não tem noção do profundo do que você está ouvindo. Eli não podia ter mais filhos. Ele já era velho, mulher velha, não ia ter mais filhos. Era uma única maneira de Deus dar mais um filho para poder resgatar Israel. Em Israel acontecia o seguinte: Ana foi pioneira. Irmão, tem capítulos da Bíblia falando de Ana. Não é porque ela foi uma mulher que pediu para ter um filho. É o porquê que ela pediu para Deus aquele filho. E o que ela fez com aquele filho que colocou ela na Bíblia. Ana entendeu que Deus precisava de um menino. E só tinha uma maneira de Deus ganhar esse menino. Em Israel, a lei dizia o seguinte: que o primogênito tinha que ser entregue a Deus. Só que tinha uma forma de fazer, você resgatar o menino. Você dava uma oferta por cada primogênito, né? Os primogênitos. E aí você conseguia resgatar. Diga comigo, resgatar. Então em Israel, até aquele dia, nunca ninguém tinha consagrado nenhum primogênito. Todos os primogênitos, os pais tinham resgatado. Tem alguém aqui que quer pegar o seu filho primogênito e dar para o pastor, irmão? Não, né? Então ela pensou, ela deve ter tido essa revelação na comunhão que ela teve com o Espírito Santo. Ela entendeu agora não o que ela queria, mas o que Deus precisava. Disse Deus: se o Senhor me der esse filho que eu te peço, eu o consagrarei a ti, eu darei a ti como uma oferta todos os dias da sua vida, e não passará navalha na sua cabeça. Era o voto de Nazireu. Ele vai ser um consagrado para te servir. Agora preste atenção, 33.600, não está escrito na Bíblia, a gente está fazendo um número aleatório aqui. Não aconteceu nada, preste atenção. Na hora que ela só acrescentou isso na oração, olha só, agora ela pediu a mesma coisa: Deus me dá um menino. E ela acrescentou, ela mudou, agora ela inverteu, ela tem a motivação certa. Ela disse: e se o Senhor me der, eu te dou. Não demorou, presta atenção, olhe para mim, não demorou 30 segundos, não demorou 30 segundos, e Eli, o sacerdote, foi lá e falou assim: bêbada. Aí você deve estar horrorizado: Deus, mas a mulher está chorando na presença de Deus, ainda vê o pastor chamar ela de bêbada. E ela diz: eu não estou bêbada, a tua filha não é louca, não é filha de Belial, não é uma maluca que está aqui com a cara, eu estou aqui angustiada e chorando e pedindo. E ela tinha acabado de fazer o voto. Escute, você precisa entender a cultura.
judaica para entender o milagre que foi isso. O sacerdote, de maneira alguma, ele se relacionava ou conversava com as mulheres. Se você for para Israel, nós vamos junto lá, você vai chegar lá no Templo das Lamentações, você vai ver que tem um muro, uma cerca de vidro, separa os homens das mulheres. Você vai em qualquer sinagoga, os homens de um lado, mulheres de outro. E preste atenção, o sacerdote, se ele quisesse falar alguma coisa para a mulher, sabe com quem que ele falava? Com o marido dela. A única maneira que um sacerdote podia falar com uma mulher no templo era se fosse para chamar a atenção dela. Então Deus permite ele achar que ela está bêbada, para poder chamar a atenção dela, para ela poder contar o que ela precisava, para que o profeta pudesse soltar a palavra. Deus conceda a petição do seu coração. Olha só, quando ela disse, eu voto que se o Senhor me der, eu te dou. 30 segundos depois a resposta chegou. 10 anos, 33.600 orações, a resposta nunca chegou. Uma oração feita entendendo o que está no coração de Deus, a resposta veio em 30 segundos. Tem gente que está aqui essa noite, que talvez orou muito mais que 33.600 vezes. E diz, Deus, por que eu não destravei? Deus, por que a coisa ainda... Por que eu não estou gerando ainda? Talvez você não está gerando o resultado externo, mas a sua busca, o seu quebrantamento e a sua adoração está te levando num lugar de intimidade que você está sendo transformado. Eu vou te dar uma chave de sabedoria agora. Você está preparado? Você quer uma chave de sabedoria? Talvez você ouviu isso de muitos coaches e é verdade. Você tem ouvido de livros de autoajuda e é verdade. Que diz o seguinte, que você é pago para resolver problemas. Sim ou não? Quanto maior o problema você resolve, mais dinheiro você recebe por isso. Imagina as pessoas que em vez de resolver problema, só dá problema, irmão. Mas esse é outro assunto de outro dia. Você recebe conforme o problema que você resolve, sim ou não? Deixa eu dizer algo para você. Isso aqui é chave de sabedoria. As pessoas que podem mudar a sua vida, as pessoas que têm o poder de te promover. Sabe qual que é o maior problema dos ricos e poderosos? Achar alguém que ele possa confiar. Esse é o maior problema que os poderosos têm. Olha que interessante. Ou seja, se você for uma pessoa leal, você será promovido. De Gênesis a Apocalipse, diga comigo, a maior virtude que existe na Bíblia é fidelidade. Desde o começo você vê que Adão perdeu o Éden porque ele faltou fidelidade. E você vai ver em Apocalipse, servo bom e fiel. Fidelidade é a maior virtude que o ser humano pode ter. É a virtude que os grandes poderosos procuram. É a virtude que o pastor procura nas suas ovelhas, nos seus obreiros, nas pessoas que servem ele. É a virtude que você procura no marido, sim ou não? Não interessa se ele é fiel. Interessa ou não interessa? O marido também quer a mulher fiel. É a maior virtude que o ser humano procura. Porque o maior problema que nós temos hoje é falta de fidelidade. Presta atenção. Deus também tem um problema. Rapaz, se você pegar essa chave de sabedoria, se você resolver o problema de Deus, Deus vai te pagar muito, muito alto, muito alto. Pergunte para mim, apóstolo, que problema que Deus tem? Deus tem dificuldade em achar pessoas fiéis. Deus não tem dificuldade em prosperar, em dar filho, em dar riqueza, em dar nome, em dar fama. Deus tem dificuldade de achar uma pessoa fiel. A maior dificuldade. Então, se você quer ter a graça e a bênção de Deus, o shalom de Deus, eu estou te dando uma chave de sabedoria aqui, preste atenção. Não existe nada que você possa dar para Deus, que Deus precise ou que Ele queira. Só uma coisa que você pode dar, que Ele precisa, que Ele não tem. Por exemplo, você dá dinheiro para Deus, Deus precisa de dinheiro? Ele não é dono do ouro, da prata? Deus não precisa de cantor? Lá no céu tem muito cantor, irmão. Deus quer que você canta? Quer, mas Ele não precisa de cantor. Deus não precisa de pregador. A Bíblia diz que se nós não pregar, as pedras vão pregar. Pergunte para mim, diga, apóstolo, o que eu tenho que eu posso dar para Deus que Deus não tem? Só tem uma coisa que você tem, que você pode dar para Deus, que Deus não tem: a sua fidelidade. Só você é capaz de dar para Ele. Se Deus quiser teu dinheiro, Ele nem precisa dele. Se Deus quiser alguém para cantar, alguém que tem o mesmo dom que você, Ele arruma alguém 1000 vezes melhor que você. Só tem uma coisa, a coisa mais preciosa que você pode dar para Deus, é a sua fidelidade. Ah, se Deus achasse um fiel aqui nessa igreja hoje, para Ele poder derramar todas as bênçãos. Que chave de sabedoria você recebeu agora? Ana entendeu que Deus precisava de um filho. Ela já não estava mais preocupada com o problema dela. Agora ela estava preocupada com o problema de Deus. Deus precisa de muitas coisas. Ele precisa de pessoas que cumpram as suas palavras, assim como Ele cumpre as dele. Às vezes você passa desapercebido achando que a história de Ana é a história dela. A história de Ana não é a história de Ana. A história de Ana é a história de Israel.
Porque se Ana não tivesse dado para Deus Samuel, Ofni e Finés tinham destruído Israel até hoje, ninguém ia saber mais nada de Israel. Deus quer te levar para um lugar de intimidade com Ele, onde Ele vai revelar o que Ele quer e o que Ele precisa. Tem muita gente que está na igreja. Ei, deixa eu falar com você. Deus já sabe o que você quer. 99% das pessoas que estão aqui nesse culto hoje estão aqui porque elas querem alguma coisa de Deus. Elas estão igual a Ana. Me dá, eu quero, eu preciso. Me dá o meu varão, Jeová. Me dá o meu filho, me dá meu dinheiro, me dá minha empresa, me dá riqueza, me dá isso. Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe o que você quer. Sabe quando a chave sua vai virar? O dia que você entrar na oração e falar: Deus, o que o Senhor precisa? Me dá que eu dou. Ô, irmão, pode usar esse ventre, pode usar esse cérebro, pode usar essas mãos, pode usar essa conta bancária. Você não está entendendo, irmão? O segredo dos homens de Deus na Bíblia não foram aqueles que pediram alguma coisa para Deus, foram aqueles que ofereceram alguma coisa para Deus. Porque Deus não precisa de nada da gente. Agora, quando você decide: Deus, eu percebi que o Senhor está precisando de uma coisa, eu quero te entregar essa coisa. Um dia Jesus estava precisando de um barco para pregar. Ele falou: Pedro, empresta o teu barco. Aí Pedro deixou ele usar o barco dele. Aí Jesus se afastou da margem e pregou do barco. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, obrigado, viu? Vai ali, ó, joga a rede mais uma vez, assim, só para você ir embora. Meu irmão, a rede veio se arrebentando, tiveram que chamar mais barcos para pegar aquela quantidade de peixe, porque Pedro emprestou o barco para Jesus. Se você nessa noite tivesse essa maturidade, de em vez de chegar aqui chorando, pedindo como Ana, me dá 33 mil vezes, e dissesse para Deus: Deus, eu quero te emprestar meu barco, eu quero te emprestar meu ventre, eu quero te emprestar minha mente, eu quero te emprestar minhas mãos, eu quero te emprestar meu carro, eu quero te emprestar minha casa, eu quero te emprestar minha empresa, eu quero te emprestar minha conta. Pode? Irmão, se você vê o que Deus é capaz de fazer. Quando eu mudei para os Estados Unidos com a minha mãe, meu pai não foi, meus pais eram divorciados, a gente foi morar num lugarzinho pequenininho assim, ó, de 60 metros quadrados. A gente começou a fazer um culto lá. E eu lembro minha mãe falando assim: Deus, me dá uma casa grande pra você ver se eu não faço um culto lá. Minha mãe solteira, sem falar inglês. Ela já é americana e mal fala inglês. Não deu, irmão, um mês. Preste atenção. Minha mãe chegou em casa e falou assim: tamo de mudança. Daquela casa assim, ó, pequenininha. Tinha gente que morava 10, 20 anos nos Estados Unidos e não foi morar na casa que a gente foi morar. Que na nossa casa depois, na segunda que a gente mudou. E a gente mudou sem dinheiro, irmão, pela fé. Cabia 60 cadeiras. Na sala. Ainda tinha uma piscina no fundo para fazer batismo. E um negócio para fazer churrasco lá. Uau! As pessoas olhavam assim: como vocês acabaram de chegar nos Estados Unidos, já estão tão prósperos assim? É que minha mãe não pediu uma casa para ela. Ela falou: me dá uma casa grande, você vê se eu não faço os maiores cultos lá em casa, enche de gente, prego o evangelho. Ei! Você não está entendendo? Naquela casa, dos meus amigos que nós ganhamos para Jesus, 15 foram batizados com o Espírito Santo naquela casa. Vários foram expulsos demônios daquele lugar. E nós não lembramos mais quantas pessoas aceitaram Jesus naquela casa. Sabe por que Deus não deu tua casa ainda? Você quer tua casa para ficar dançando sertanejo nela. Pede para Deus: Deus, o meu apartamento é pequeno demais. Deus, me dá um apartamento grande, você vê se eu não vou pôr o maior GC da família do reino lá. Vou pôr o maior GC, vai ser minha casa. Vai ter culto, vai ter glória, vai ter unção. Deus, me dá um carro 7 lugares para você ver se todo domingo eu não vou trazer os irmãos dar carona para eles. Deus precisa mudar o seu coração. A hora que chega na hora da oferta, vai tomar água. Deus, não conte com a minha oferta, não conte com a minha conta bancária, não conte com o meu carro, não conte com a minha moto, não conte com o meu dinheiro, não conte com a minha fidelidade, mas me dá o que eu quero. Aí você ainda pergunta: por que a tua madre está fechada? Chega na tua empresa, você quer que Jesus entre na tua empresa e faça você milionário? Então você fala assim: Deus, a partir de agora eu vou fazer culto aqui com os funcionários, vou fazer louvor, vou pegar da empresa e vou dar para o sender. Põe propósito na tua empresa. Ai, Deus, me dá uma mulher para me casar. Fala para Deus: Deus, me dá uma mulher para me servir a Deus com ela junto. Aí sabe o que acontece? O diabo te manda um filho do cão, uma filha do cão, você já está caindo na cama junto. Aí você joga fora as 33.600 orações que você já fez. O dia que você vê alguém extremamente abençoado, como Pedro, quando fez aquela pesca maravilhosa, pode ter certeza que ele emprestou alguma coisa para Deus. E como eu não sou besta, sabe o que eu emprestei para Deus? A minha conta bancária. Deus, a minha conta não é mais minha, é sua. Pode pôr os Pix que o senhor quiser lá dentro, mas pode pedir o Pix para sair para onde tiver que sair. E o senhor pode ter uma certeza: o senhor achou um homem fiel no dízimo, na oferta, na primícia. Aleluia. Mais de 20 anos que eu sou dizimista. Deus sabe que se ele pôr o dinheiro na minha conta, eu vou cumprir os meus votos. Eu vou cumprir a minha palavra. Que palavra você recebeu nessa noite? Aplauda o Senhor Jesus, amém? Inscreva-se no nosso canal.